oportunidade que Ele me concede, poder pregar a sua palavra, que é viva, rica e eficaz. Desde já eu quero agradecer a Deus pela vida do nosso pastor Heloísio. Deus continue abençoando a nossa irmã Joselma, toda a família do nosso pastor. Que Deus em Cristo continue abençoando. Quero agradecer a Deus pela vida do Coral Celebrai, que compõe aí o corpo da Almadesb, na direção aí sobre as orientações Adriano. Deus abençoe o coordenador do Celebrai, a Evelyn, todos os regentes. Que Deus em Cristo continue abençoando cada um de vocês, amém? Meus irmãos, abra sua Bíblia, livro de Ageu, capítulo de número 2. Nós leremos apenas o versículo de número 9. Bom, Ageu capítulo de número 2, versículo de número 9, diz assim o texto: a glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos exércitos, e neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos exércitos. Bem, irmãos, queridos, esse é mais um dos textos da Bíblia Sagrada que é muito simplório, muito simples. Talvez 70% a 80% das pessoas que aqui estão conhecem essa narrativa bíblica. Nós sabemos que Israel sempre foi propriedade peculiar do Senhor. Deus escolheu Israel para ser uma nação diferente, ou para ser o modelo para as outras nações, outras civilizações e outros povos. E tudo que Deus queria deste povo, tudo que Deus queria deste povo era fidelidade. Deus queria que esse povo fosse fiel a Ele, fiel à Tua palavra, fiel aos Teus preceitos e mandamentos. E Deus vai cuidar desta nação de uma maneira muito especial. Quando Israel começa a se desenvolver como nação, vale ressaltar que já existiam outras nações. Por exemplo, a nação egípcia, os próprios caldeus, que nós iremos falar um pouco mais na frente. Só que Deus vai escolher Israel para ser a sua nação representante na terra. Pois bem, Israel anda por um período aliado ou alinhado com a vontade de Deus, e alguns outros períodos distante da vontade soberana do Deus soberano. E Deus vai precisar trazer de volta Israel para o centro da sua vontade. Não porque Deus precisava propriamente dita de Israel, porque Israel não sobreviveria longe da vontade de Deus. E nós veremos que após a divisão de Israel, após a morte de Salomão, após a informação de não remoção do jugo, Israel, que é composto por 12 tribos, se dividiu. 2 tribos foram para o lado sul, cuja capital se tornou Judá, e 10 tribos foram para o lado norte, cuja capital se tornou Samaria. Pois bem, do lado norte, nós iremos ver de uma forma detalhada que passaram por lá 19 reis de 8 famílias diferentes,
em um período de aproximadamente 209 anos da história do lado norte. E o que todos eles tiveram em comum é que foram homens maus, perversos, que não conseguiram levar Israel a uma verdadeira adoração, ou não conseguiu estimular Israel a viver um verdadeiro avivamento. Pois bem, a nação estava definhando moralmente, religiosamente e principalmente espiritualmente falando. Israel estava completamente distante da vontade do Senhor. A maneira que Deus encontrou para atrair a atenção desta nação, ou dessas 10 tribos do lado norte, foi permitir que o exército assírio se levantasse e levasse todos eles para o cativeiro, levasse esta nação para o cativeiro. Olha, uma das maiores vergonhas deste povo foi ir para o cativeiro. E nós veremos que do outro lado do sul, Judá estava indo de uma maneira oscilante. Por que oscilante? Porque lá do lado sul, Judá, alguns reis conseguiram levar ou trazer de volta este povo para o centro da vontade de Deus, como foi o caso de Josias, pois após a morte de Josias, vai entrar um outro rei, e este rei que entra agora, ele não está preocupado com a vida espiritual desta nação. Quem entra agora está apenas preocupado em ampliar as suas tendas, em ampliar o seu reinado, mas a espiritualidade deste povo estava indo de mal a pior, e Deus está querendo, ou estava querendo, que Judá tomasse, por exemplo, tudo aquilo que havia acontecido com seus irmãos do lado norte. Tudo que Deus queria era que Judá não entrasse pelo caminho dos irmãos que estavam no cativeiro. Tudo que Deus queria era que Judá parasse e olhasse e pensasse consigo mesmo: se nós formos pelos mesmos caminhos, Deus não nos poupará, ou Deus não poupará esta nação, porque Deus não aceita dividir a sua glória com ninguém. Deus não aceita ver alguém que canta no santuário, mas também canta outras coisas longe do santuário. Deus não aceita isso. Então Judá não acorda para essa realidade. Judá está bem guardada nos seus muros, cercada com seus muros e o seu exército, mas mal eles sabiam que se Deus não guardar, em vão vigia o sentinela. Eu quero abrir um parênteses aqui para dizer: Deus vai mexer na zona de conforto de algumas pessoas que estão nessa casa. Está bem seguro, está estável, mas está longe da vontade de Deus. E eu venho como profeta nessa casa para dizer: Deus vai mexer na sua zona de conforto. Deus vai mexer na tua zona de conforto. O teu emprego não deixa você vir para o culto. A tua faculdade está te impedindo de orar e de consagrar. Se for possível, Deus vai fechar a porta, vai trancar a faculdade, mas vai voltar para o centro.
o centro. Para o centro. Mas e o meu livre-arbítrio? Deixa eu te dizer uma coisa. O seu livre-arbítrio acabou o dia que você aceitou Jesus. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Você pode fazer biquinho para a mamãe e para o papai. Com Deus não funciona desse jeito. Você não escolheu se alistar nesse exército. Você não levantou as mãos e aceitou a Cristo. Então segura. Entra pelo caminho. Esse povo está indo de mal a pior. Do outro lado, uma nação está se reestruturando. Está vindo dominando todos os outros povos. A nação dos babilônicos ou a nação dos caldeus. E quando eles chegam em Judá, eles cercaram Judá. Nabucodonosor cerca com seu exército a nação de Judá. E tudo que ele quer é que o rei tire a coroa de sobre a sua cabeça e lançasse aos pés dele, como um sinal de submissão. Mas quem está do lado de dentro estava dizendo: Deus não vai permitir que nós passemos pelo período do cativeiro. Nós somos fortes, nós estamos bem cercados, e o rei está convencido dessas profecias, porque tem muita gente que levanta e diz: assim diz o Senhor, sem Deus ter dito nada ou falado nada para ele. E o rei estava cercado desses profetas. Deus olhou e falou: levanta, vou levantar Jeremias aqui. Vai lá e fala que vai para o cativeiro sim, tem mais. O período é de 70 anos. Porque os que estão próximo do rei não querem perder o lugar com medo de dizer a verdade. Deus vai levantar alguém lá na cidade de Ananote, que foi rejeitado pelo pai, pela mãe e pelos irmãos, mas tem coragem. Levanta, Jeremias, levanta. Mancho piressa, uma nascebiraça. A casa é do pai, o dono da casa é o pai. Deus vai levantar Jeremias aqui. Deus me falou, Deus não falou nada. "70 anos. Se eu fosse você, eu nem perderia o tempo tentando proteger a cidade, porque Deus falou, está falado. Nabucodonosor entra a primeira vez, leva todos os nobres,
todas as pessoas com algum tipo de profissão, todos os filhos dos nobres, vai para o cativeiro. A segunda invasão, ele volta com o seu exército, entra em Judá, leva todos os utensílios da casa de Deus, todos os utensílios da casa de Deus, ele leva embora. A terceira e última invasão, ele vem disposto a aniquilar com qualquer capacidade de recuperação de Judá. Os nobres já tinham ido, tinham ficado apenas as pessoas com algum tipo de deficiência. O ouro e a prata tinham ido embora, mas a terceira e última invasão, ele derruba os muros e queima as portas. Ele derruba os muros e queima as portas. Muro é sinônimo de segurança na Bíblia. Muro serve para impor limites. Nabucodonosor estava dizendo: a partir de hoje vai entrar em Judá e sair quem quiser. Não tem mais muro, não tem mais segurança nessa casa. Segura aí. Limite. Muro é limite. Satanás tem entrado na sua vida, bagunçado com os teus sentimentos, e tem ido embora do jeito que ele quer, da forma que ele quer. Limite. Limite na relação. Já não tem mais hoje. Olha, está difícil para haver uma relação com limite. Namora do jeito que quer. Eu vou dizer o que Deus está mandando. Anda do jeito que quer, como se não existe o limite imposto pela própria palavra de Deus. Portas. Quando alguém tinha uma causa a ser julgada, chamava o juiz ou o rei e ia até uma das portas da cidade para julgar a causa. Sabe o que ele estava dizendo? Não tem mais julgamento aqui. Graças a Deus. Não tem. Leva embora esse povo, porque muro está destruído e portas estão queimadas aqui. Mas o período era de 70 anos, e esse povo chega na Babilônia, e esse cativeiro ele é diferente dos outros, por exemplo, do Egito. Porque quando o faraó decide escravizar o povo no Egito, ele escraviza e oprime o povo. Só que esse povo de Judá chega na Babilônia, Nabucodonosor vai deixar que eles residam ou estabeleçam residência em uma das melhores cidades daquele lugar. E tem mais. Todos os jovens com habilidades diferenciadas, Nabucodonosor queria próximo dele. Porque Nabucodonosor era inteligente o suficiente para saber que para o seu reinado continuar prosperando e crescendo,
ele iria precisar de pessoas com habilidades diferentes perto dele. Quem tinha habilidade diferente vinha para perto. Quem era diferente tinha que estar ao lado do rei. Eu não consigo entender o porquê que às vezes a gente vê alguém com habilidade diferente e não quer estar próximo. Eu não consigo entender o porquê que às vezes a gente vê alguém que canta ou alguém que prega diferente, a gente não quer estar próximo, a gente quer se distanciar. Escuta, a seara ela é grande, tem lugar para todo mundo trabalhar. Para todo mundo. Chega o dia desse povo ir embora. A primeira caravana que sai, eles saem do cativeiro com uma missão: reconstruir o templo, colocar em pé a casa de Deus. Esta era a missão. Esse povo chega em Jerusalém novamente. Começam a reconstruir. Só que as oposições elas vão surgindo. E esse povo abandona a reconstrução e vai construir as suas próprias casas. A gente vai ver melhor isso discorrendo no próprio livro de Ageu. Esse povo interrompe a reconstrução do templo e vai reconstruir ou construir as suas casas. E o tempo está passando. E esse povo precisa reconstruir o templo. Só que agora eles estão preocupados em construir as suas casas. Eles estão preocupados na satisfação própria, na autossatisfação, porque reconstruir o templo já não é mais vantajoso para eles. Melhor é morar em mansão, enquanto a casa de Deus fica lá do jeito que ela estava, nos escombros, só entulho, precisando ser reconstruída, o povo precisando adorar, o povo precisando sentir Deus novamente, até que Deus olha e fala: eu vou levantar 2 aqui dentro para mexer com a zona de conforto desse povo. Quem é o primeiro? Zacarias vai encorajar através das visões. Ageu encoraja através da profecia. E Ageu chega dizendo: ei, não é tempo de estucar as suas próprias casas. Não é tempo. Ei, vocês não viram que o salário de vocês é como colocarem um saquetel furado? Vocês trabalham, e o que vocês ganham não dá para nada. Sabe o que é isso? É porque a casa de Deus não está do jeito que deveria estar. Escuta, quando eu digo casa de Deus, não é esse templo. Casa de Deus somos nós. Porque a casa não está do jeito que deveria estar. Escuta, meu é o ouro e minha é a prata. Sabe o que Ageu estava dizendo? Se vocês cuidarem daquilo que vocês devem cuidar, eu tenho ouro e tenho prata para dar a vocês. Não invertam os valores. Não invertam. Pega
ferramenta e construa, reconstrua. O povo pega as ferramentas e voltam a trabalhar. Aproximadamente 12 anos, essa reconstrução ficou interrompida. 12 anos. E agora Ageu e Zacarias encorajando, o povo está voltando. No dia da reconstrução ou da reinauguração, todo mundo está dentro do templo. E chegou a hora de cantar. Chegou a hora de festejar. Porque o sentimento era de dever cumprido. Só que a Bíblia vai dizer lá no livro de Esdras que os mais velhos choravam e os mais novos cantavam. Os mais velhos choravam e os mais novos cantavam. Ageu toma a palavra de novo e diz assim para eles: ei, quem dentre vós que está aqui, que viu a glória da primeira casa, sabe que o que acontece hoje nem se compara. O choro dos mais velhos era um choro saudosista, porque muitos deles haviam contemplado o que aconteceu na glória da primeira casa. Nem os sacerdotes conseguiram ficar em pé. Quem passava na porta do templo caía, por tamanho ser a glória que estava naquele dia. Aí os mais velhos estavam olhando e estavam dizendo: eu vivi algo mais forte do que isso, do que o que acontece hoje. Eu presenciei coisas maiores do que o que acontece hoje. Muitos dos irmãos que estão aqui contemplaram pessoas sendo carregadas para dentro da igreja porque caíram possessas do lado de fora. Muitos dos irmãos que estão aqui sabem de pessoas, de crianças que foram batizadas com o Espírito Santo dentro de casa, brincando de culto doméstico. Ficava brincando de culto doméstico dentro de casa. O mais ousado dizia: receba o batismo com o Espírito Santo. A criança era batizada. Chegava no culto à noite, o pai e a mãe vinham chorando e falavam para o pastor: Jesus batizou meu filho dentro de casa. Só que hoje, em muitas casas já não tem um culto doméstico. Só que hoje, os valores estão invertidos. E os mais velhos chorando. Ageu levanta e diz assim: a glória da última casa será maior do que a da primeira. Ageu estava dizendo ao povo: vai chegar um dia em que nós não só sentiremos a glória, vai chegar um dia
em que o próprio dono da glória, Jesus Cristo, o ressurreto, entrará para o meio deste templo e será ovacionado. Ageu estava dizendo: a glória maior será manifestada com o advento do nascimento de Jesus Cristo. Jesus Cristo traz a glória maior. Jesus Cristo é o centro de toda a glória. Jesus Cristo é o centro de toda a adoração. Jesus Cristo trará algo maior. Elancho mirácia. Miore baracandoreécia. Esse povo só ia conseguir provar disso se eles se mantivessem empenhados na obra de Deus. Isso aconteceu o dia que Jesus entrou no templo para ser apresentado. E depois de ser apresentado, morte de cruz, ele disse: eu não vos deixarei só, não vos deixarei órfãos. Eu vou enviar o Espírito Consolador. É malácia. E onde está o Espírito Consolador? Dentro de mim e dentro de você. Eu finalizo essa mensagem dizendo: você pode se imergir sem reserva, pode mergulhar como se não houvesse o outro dia, porque Jesus veio e o Consolador está na nossa vida. Aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Tem alguém nessa noite que ainda não é crente e quer aceitar Jesus hoje como Salvador de sua alma? Se tiver, dê um sinal com sua mão, nós vamos orar por você. Alguém que está afastado dos caminhos do Senhor e quer voltar hoje para Jesus? Nós estamos aqui para orar por você. Eu louvo a Deus, irmãos, porque na sexta-feira, quantas pessoas aceitaram Jesus aqui, irmão Ipa? 3 pessoas. E no sábado,